Fala galera, tudo bem com vocês? Sabe o que é bom às vezes? Às vezes é bom a gente treinar exercícios. Então, você fala assim, professor, eu acho tão chata a parte de atrito, de força de atrito, eu nunca entendo os exercícios e eu não sei fazer. Então sabe o que você vai fazer? Você vai dar um like nesse vídeo, compartilhar com a galera, se inscrever no canal e assistir até o final, porque agora nós vamos resolver exercícios sobre força de atrito. Então, vai, vinheta, tem vinheta! Olha só, esse tipo de situação é muito comum, moçada. Você tem um corpo sobre uma superfície onde há atrito. Eu estou fazendo uma força, puxando esse corpo com uma força de 20 newtons. Sabemos que a massa dele é 5 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e ele forneceu para você o coeficiente de atrito, que é 0,2. Ele pergunta, qual vai ser a aceleração adquirida pelo corpo? Antes de mais nada, coloque todas as forças que estão atuando sobre esse corpo. Primeiro, é a força F, que está puxando esse corpo para frente. Aí, nós temos a força peso, que você sabe que é a massa vezes a gravidade. Nós temos a força normal e a força de atrito que está no sentido contrário ao escorregamento. Belezinha? E ver, entre essas forças, quais forças você já consegue descobrir. Bom, o peso nós já sabemos. É a massa, 5 kg, está em quilogramas, então tá top. Vezes a gravidade, que é 10, então o meu peso vai ser 50 newtons. Consequentemente, numa superfície plana horizontal, a normal vai valer quanto? Ai, professor, eu não lembro. Você não lembra? Então tem a dica muito boa para você. Clica no card aqui em cima e você vai estudar lá, vai assistir a aula de principais forças de Newton, leis de Newton. E ó, tá top, moçada, e vai aprender sobre força-peso, força normal. Então, nesse caso, a força normal tem o mesmo módulo da força-peso, que vale 50 newtons. Você fala assim, professor, beleza, mas e a força de atrito? Porque ele está pedindo aceleração. Como que eu vou calcular a aceleração? Bom, para você calcular a aceleração, devido à segunda lei de Newton, você sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é a força resultante? Olha só, cara, que legal. Você tem alguém puxando com 20, mas o atrito está tentando segurar. Consequentemente, essa força resultante vai ser os 20 newtons menos quem está tentando segurar, quem está fazendo força no sentido contrário, que é a força de atrito. Professor, mas eu não sei quanto vale a força de atrito. Por isso que nós vamos vir aqui, ó, e vamos calcular a força de atrito. Como que calcula a força de atrito mesmo? Ai, professor, eu também não lembro. Então faz o seguinte, para. Clica aqui, ó, e vai lá e assiste a aula sobre força de atrito. E depois volta para assistir a aula de exercícios. Então, para calcular a força de atrito, é o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Consequentemente, nós temos que a força de atrito, o μ, é 0,2, que ele vai fornecer no teu exercício, não tem como fazer. A normal é igual ao peso, que é de 50 newtons, e eu acabei de encontrar a minha força de atrito. 50 vezes 0,2 vai dar exatamente 10 newtons. Ou seja, a força de atrito vale 10, eu estou puxando com 20 e o atrito está segurando com 10. E qual que é a massa do corpo? A massa do corpo é 5 kg e eu acabei de encontrar a aceleração do corpo. 20 menos 10, 10, igual a 5 vezes A, e a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração do corpo. Estamos entendidos? Quer dar um print na tela aí, moçada? Dá um pause para ver se você entendeu. E vamos para o próximo exercício. Bora lá, gente! Exercício número 2, ele fala assim. Um corpo de massa 10 kg se movimenta com velocidade constante sobre um plano horizontal
devido a uma força F igual a 50 newtons, também horizontal. Determine o coeficiente de atrito, o μ, entre o plano e o corpo. Então, vamos fazer o seguinte, moçada. Primeira coisa, quando você tem um exercício descritivo, assim, que não tem nenhuma representação, nenhum desenho, você faz esse desenho. Então, o que ele falou? Que nós temos um corpo em um plano horizontal, e este corpo ele está se movimentando porque tem uma força também horizontal, puxando ele, que vale 50 newtons. Ele pergunta, determine o coeficiente de atrito. Você fala, professor, mas ele não tinha que dar o coeficiente de atrito? Porque para eu calcular o coeficiente de atrito, você fala, eu sei calcular o coeficiente de atrito. Eu sei que força de atrito é igual a μ vezes a normal. Bom, a normal até nós sabemos, porque ele deu a massa desse corpo, então, consequentemente, com a massa eu tenho peso. Não esqueça que o peso é a massa vezes a gravidade, e a massa é 10 quilogramas. Então, considerando que a gravidade também é 10, professor, ele não falou nada no exercício que a gravidade vale 10. Eu uso 10? Se ele não fala nada, usa 10, beleza? Mas você sabe que a maioria das questões de prova de vestibular do Enem, ele coloca o valor da gravidade que ele quer que use, que em geral é 10. Então, se a massa é 10 e a gravidade é 10, eu tenho um peso que vale 100 newtons. Consequentemente, nós temos que a normal também vai valer 100 newtons. Você fala, professor, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a completar essa minha fórmula aqui, ó. Porque o que eu quero? Eu quero o μ. A pergunta é, determine o coeficiente de atrito, o μ. Então, eu quero o μ. A normal, eu acabei de encontrar a normal, vale 100 newtons. A normal vale 100. Mas quanto vale a força de atrito? Ele não deu a força de atrito. Ele não falou explicitamente para você quanto vale a força de atrito. Mas olha só, ele falou algo bem importante que aparece em muitos exercícios. Presta atenção aqui. Com velocidade constante. Ou seja, o corpo está se movimentando com velocidade constante. Quando aparecer isso escrito no seu exercício, você circula, porque se ele está andando com velocidade constante, ó, vou puxar a seta no meio do exercício aqui, ó, com velocidade constante, é que a força resultante tem que ser igual a 0. Se ele se movimenta com velocidade constante, a força resultante tem que ser igual a 0. Professor, eu não lembrava disso. Então, não esqueça, vai na aula, playlist de física, aula sobre leis de Newton, e lá vai ter a respeito da segunda lei de Newton e a lei da inércia, né? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, a força resultante também tem que ser 0. Mas pergunta, professor, eu não quero a força resultante, eu quero a força de atrito. Mas espera lá, para a força resultante ser 0, se alguém está puxando com uma força de 50, para a força resultante ser 0, alguém deve estar segurando com uma força de 50. E quem nesse caso vai estar segurando? A força de atrito. Então, eu sei que a força de atrito necessariamente também tem que valer 50 newtons, porque a força resultante tem que ser 0. E pronto, você acabou de calcular o seu coeficiente de atrito. 100 está multiplicando, passa dividindo. 50 sobre 100 é igual ao seu μ, que é o coeficiente de atrito. 50, corta o 0 com o 100, fica 5 por 10. Acabou de encontrar o seu coeficiente de atrito, que vale 0,5. E aí está na mão o coeficiente de atrito. Então, moçada, se você quiser agora dar um pause no vídeo e analisar o exercício, bora lá, porque vamos para o próximo exercício. Exercício número 2 na tela. No exercício número 13, ele fala assim, analise o esquema e determine a tração no fio. Então, o que você tem? Você tem dois blocos, o bloco A e o bloco B, puxando esses dois blocos uma força de 30 newtons. Ele deu a massa dos blocos para você. A massa do bloco A é 3 kg, a massa do bloco B é igual a 2 kg. E também ele forneceu os coeficientes de atrito entre A e o chão,
que ele falou que é igual o coeficiente de atrito entre B e o chão, que vale 0,2. E a gravidade, como nós já sabemos, na maioria dos exercícios, vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele quer a tração no fio. Vamos colocar todas as forças que estão envolvidas. Primeiro, que a gente sempre coloca nos blocos, são os seus respectivos pesos, tá? Agora, você já sabe que o peso é a massa vezes a gravidade aqui, ó. Então, a massa do corpo B é 2, vezes a gravidade, que é 10, vai dar 20 newtons. A massa, vou colocar aqui, ó, do corpo A é 3 vezes a gravidade, que é 10. O peso do A vai dar 30 newtons. E, consequentemente, nós também vamos colocar a normal. A normal igual a 20 newtons. E a normal do corpo A vai ser igual a 30 newtons. Belezinha? Então, coloquei o peso, coloquei a normal. Consequentemente, nós temos a tração aqui, ó, puxando o corpo A para frente, mas também ela puxa o corpo B para trás, tanto faz, né? Mas também nós temos força de atrito. E nós temos uma força de atrito, olha só, segurando tanto o corpo B, então esta eu vou colocar força de atrito sobre o corpo B, e também nós teremos uma força de atrito sobre o corpo A, como vocês estão vendo ali. Professor, a força de atrito que o B está fazendo no chão e a força de atrito que o A faz no chão não são iguais? Não são iguais, por mais que tenham o mesmo coeficiente de atrito, mas olha só, a força de atrito depende da normal, então eles têm normais diferentes, então as forças de atrito serão diferentes. Então, o primeiro passo, professor, mas o problema é que eu não lembro como que calcula a tração. Então volto a falar para vocês. Vai na playlist de física, vai na aula sobre principais forças. Lá tem força peso, força normal, força de tração. Tem que dar uma olhadinha nessa aula antes, tá? Então, para calcular a tração, o primeiro passo é nós calcularmos a aceleração do sistema. Como que eu vou fazer isso? Lembre-se, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é quem está puxando, menos todo mundo que está segurando. Então, você vai fazer assim, ó. Quem que está puxando o teu sistema? É o 30, beleza? E quem que está segurando? É a força de atrito do B e a força de atrito do A. Então, nós vamos vir, vou fazer aqui no cantinho, e vou calcular a força de atrito dos dois corpos, sendo que força de atrito é μ vezes N. Então, primeiro, eu vou calcular a força de atrito do corpo B. O μ, ele falou que é 0,2. E a normal vale 20. Então, a força de atrito sobre o corpo B vale 4 newtons. Então, eu sei quanto vale essa força de atrito. Vale? 4. E vou fazer a mesma coisa para calcular a força de atrito sobre o corpo A. É o μ, que é 0,2, que ele forneceu lá no enunciado para nós, vezes a normal do corpo A, que é 30 newtons, que é igual ao seu peso, 30 newtons. Logo, a força de atrito sobre o corpo A, 0,2 vezes 30, vai dar 6 newtons. Então, essa força vai valer 6 newtons. Pronto. Agora, eu consigo calcular a aceleração do meu sistema. A força resultante, quem que vai ser? Vai ser os 30 newtons que está puxando tudo isso. Tem uma força F que vale 30 newtons puxando tudo, menos as forças que estão segurando, que é os 6 newtons do atrito em A, menos os 4 newtons do atrito em B. Tá vendo? E a massa? Bom, eu estou calculando a aceleração do meu sistema. Quem vai ser acelerado? O A e o B. Então, eu tenho que usar a massa, tanto a massa do corpo A, quanto a massa do corpo B, ok? Do B e do A. Está aqui. E acabei de encontrar a aceleração do meu sistema. 30 menos 6 menos 4 menos 10. 30 menos 10 igual a 5 vezes A. 30 menos 10 dá 20, igual a 5 vezes A. Logo, encontrei que a aceleração, passo 5 dividindo, 20 divididos por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o primeiro passo para resolver o exercício eu já encontrei. Achar a aceleração do
sistema. E agora, para que a gente possa encontrar a tração, que é o que ele pede, lembre-se, se você tem dúvida, você volta na playlist de física, assiste a aula Principais Forças de Newton, que fala sobre tração, tá? Então, para calcular a força de tração, o que você vai fazer? Isola um dos corpos. Nesse caso, você vai isolar o corpo A. O que é isolar o corpo A? É olhar só para ele. Ou seja, você esquece tudo do resto e olha só para ele. E se você olhar só para o corpo A, você vai ter algo assim, ó. Você tem o corpo A que está aqui. Você tem a tração que puxa o corpo A para frente. Em contrapartida, você vai ter a força de atrito sobre o corpo A que está tentando segurá-la. Então, para calcular esta tração, novamente nós faremos força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que agora olhando apenas para o corpo A. Quem vai ser a força resultante? Vai ser a tração menos a força de atrito que está tentando segurar o corpo A, que nós já encontramos, que vale 6, igual a massa, agora só do corpo A, que vale 3, e a aceleração que nós acabamos de encontrar, que vale 4. Logo, a força de tração que ele está pedindo no seu exercício, 3 vezes 4, 12, menos 6 passa para cá, vira mais 6. E eu acabei de encontrar que a força de tração no fio vai ser igual a 18 newtons. Tá aí um exercíciozinho bem bacana que envolve força resultante, tração e assim por diante. Se quiser dar um pause, vou sair da imagem, dar um pause no vídeo, tenta entender, dá um print na tela para você tentar resolver sozinho. Beleza? E se você tiver qualquer dúvida, você já sabe, vai lá onde, professor? Primeiro, se inscreve no canal, dá um like, estrada com os profs, moçada. Estamos aqui para ajudá-los. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau, gente. Tchau.